Em um futuro próximo, uma radiação cósmica desconhecida afeta a Terra, desencadeando uma transformação drástica. Alguns animais e plantas sofrem uma evolução rápida, transformando-se em novas espécies que os humanos passam a chamar de bestas fantasma. Em meio a essa era de mudanças, Li Wun, um jovem de 18 anos, trabalha como minerador de baixo nível em uma mina de bestas fantasma de nível ouro. Ele aceitou esse trabalho para custear o tratamento de sua irmã doente, sacrificando seus sonhos pelo bem-estar dela. Enquanto caminha pela cidade, um anúncio chama sua atenção. Um programa convidou uma das domadoras de bestas fantasma de classe S mais fortes do mundo, Miss KY, para compartilhar insights sobre a profissão. Li Wun escuta atentamente. Este é um mundo onde as bestas fantasma definem o poder, e ele ainda está no fundo. A maioria das bestas fantasma requer minérios elementais para evoluir, mas algumas, com atributos especiais, podem evoluir por meios alternativos. Durante a entrevista, o apresentador pergunta a Kelly que explicasse esses métodos especiais de evolução. Ela esclarece que algumas bestas fantasma podem evoluir absorvendo emoções únicas em vez de recursos tradicionais. Enquanto a discussão continua, Li Wun ouve em silêncio, imerso em pensamentos. Enquanto isso, na vida cotidiana, as bestas fantasma se integraram à sociedade humana, algumas inclusive substituíram os humanos em empregos, assumindo funções que antes eram exclusivas das pessoas. Aqueles que não conseguem domar as bestas fantasma são forçados a empregos de nível mais baixo, como a mineração em zonas de bestas fantasma. Os mineradores entram em reinos secretos para extrair minérios elementais essenciais para a evolução das bestas fantasma. Embora esses minérios sejam valiosos, os salários dos mineradores permanecem extremamente baixos, mantendo-os presos em um ciclo rigoroso. Após o trabalho, Li Wun para em uma barraca para comprar alguns pãezinhos de carne. Ele reflete sobre como as bestas fantasma não são apenas trabalhadores mais eficientes do que os humanos, mas também são preferidas para muitos empregos. Enquanto espera seu pedido, um vendedor de barraca familiar o nota e o cumprimenta, surpreso por ele ter chegado mais cedo do que o habitual. Li Wun recebeu uma amostra grátis do tio Wang, que menciona uma loja temática de bestas fantasma recém-inaugurada. Agradecido, Wang Xuan lhe agradece antes de sair. Ao chegar ao trabalho, alguns mineradores zombam dele, sussurrando que ele mal coleta minério. Ainda assim, recebe o mesmo pagamento que eles. Reclamam de sua estatura baixa e constituição fraca. Antes que Wang Xuan pudesse responder, o tio Wang intervém, repreendendo-os por zoarem com alguém mais jovem. Ele lembra que Wun está ali apenas porque precisa sustentar sua irmã doente que, se não fosse por isso, ele já teria se tornado um domador de bestas. Relutante em discutir, Wun admite que sua condição física não é das melhores, mas promete trabalhar mais arduamente desta vez. Entretanto, o tio Wang descarta suas palavras, insistindo que o verdadeiro problema está nos valentões, e não nele. Antes que a situação se agravasse ainda mais, o tio Wang muda o foco, perguntando se todos estão preparados para entrar no reino secreto para minerar. Um supervisor chega, vestido elegantemente e exalando uma presença intimidadora de AA, sem paciência para atrasos. Ele diz aos mineradores que, se não tiverem mais reclamações, devem entrar no reino imediatamente. Com um estalar dos dedos, uma energia negra se agita ao seu redor, formando um portal massivo. O portal irradia um brilho ameaçador, com sua energia pulsando enquanto os mineradores se preparam para entrar. O portal gira de maneira ominosa, sua energia crepitando à medida que os mineradores entram um por um. O supervisor observa em silêncio, seu olhar penetrante seguindo cada trabalhador que adentra. Li Wun ajusta seu capacete, preparando-se mentalmente. Ele está determinado a coletar mais minério desta vez, não querendo dar a ninguém mais um motivo para zombar dele. Dentro do reino secreto, a atmosfera é sufocante, o chão é áspero, e o ar está denso de calor e poeira. Os mineradores se reúnem perto da entrada, discutindo como dividir as tarefas do dia, mantendo suas rotinas habituais. Alguns sugerem emparelhar Li Wun com o tio Wang, sarcasticamente afirmando que, já que Wang cuida tanto dele, eles deveriam trabalhar juntos. Antes que Wun pudesse protestar, o tio Wang intervém, descartando os comentários e dizendo a Wun para não se preocupar, pois eles trabalharão em outro local. Quando a mineração começa, Wun se desculpa, sentindo-se culpado por atrasar o tio Wang, mas Wang ignora e o instrui a se concentrar em trabalhar duro. Determinado, Wang Xuan agarra sua picareta e põe-se a trabalhar, esforçando-se para provar que não é apenas um fardo. Após uma hora de trabalho intenso, Li Wun está exausto, seu corpo doendo pelo trabalho incessante, mas ele se recusa a parar. Ele não pode se dar ao luxo de decepcionar o tio Wang ou confirmar as críticas dos outros. Cerrando os dentes, ele resiste à fadiga, determinado a coletar mais minério.
De repente, um grito aterrorizado ecoa pela caverna, enviando um arrepio pela espinha de todos. O tio Wang e Vuan congelam, seus instintos em alerta máximo, olhando ao redor. O coração de Van dispara enquanto ele pergunta o que está acontecendo. Algo está muito errado. Um minerador em pânico corre para dentro, gritando que algo deu errado, e todos o seguem. A fonte da comoção, seus piores temores se confirmam. A besta fantasma atacou, deixando um minerador morto. A visão de sangue e os olhos vermelhos e brilhantes do monstro arrepiam todos os presentes. Perto dali, o supervisor observa em silêncio, com uma aura sufocante, enquanto a besta rosna. Vuan e o tio Wang reagem em choque, enquanto a besta fantasma enlouquece e ataca brutalmente um minerador. Os demais entram em pânico, exigindo que o supervisor tome uma atitude, mas ele simplesmente observa com uma expressão fria. Os mineradores imploram que alguém chame por ajuda, com o medo aumentando conforme a sede de sangue da besta se intensifica. Com um sorriso distorcido, o supervisor libera sua besta fantasma, revelando suas verdadeiras intenções. A energia sinistra que o cerca se aprofunda enquanto ele declara que nenhum deles sairá vivo. A besta fantasma do supervisor investe, com seus olhos carmesim brilhando com intenção assassina. Os mineradores se dispersam em terror enquanto a besta rasga através deles, suas garras despedaçando tudo em seu caminho. Gritos ecoam pela caverna enquanto os trabalhadores fogem desesperadamente, mas a besta é rápida demais, deixando um rastro de destruição. Vuan observa horrorizado, com a mente acelerada. De repente, uma memória ressurge, uma transmissão de Kelly, uma domadora especialista, explicando que algumas bestas fantasma do tipo sombrio se fortalecem ao se alimentarem de emoções negativas, como medo e desespero. Se essa besta for uma delas, fugir pode não ser o suficiente. Vuan rapidamente percebe a armadilha. Quanto mais aterrorizados eles estiverem, mais forte o lobo pesadelo se tornará. Ele grita para que todos permaneçam juntos, advertindo que o pânico apenas acelerará sua evolução. Os mineradores hesitam. Se agirem como um só, talvez tenham uma chance de se defender. O supervisor sorri, reconhecendo a inteligência de Vuan, mas, zombando de seus esforços, confirma que seu lobo pesadelo do tipo sombrio se alimenta de medo e desespero, ficando mais forte conforme suas vítimas sofrem. Com um sorriso sinistro, ele oferece uma escolha: morrer de terror e fortalecer sua besta ou aceitar seu destino sem luta. O supervisor zomba, ridicularizando os mineradores por ouvirem Vuan, e os desafia a lutar contra seu lobo pesadelo, ousando que o parem antes que ele os despedace. Mas sua diversão distorcida não termina aí. Ele lhes oferece outra opção, que se voltem uns contra os outros, pois, se lutarem entre si, o medo e o desespero alimentarão a evolução do lobo ainda mais rápido. Os mineradores hesitam, suas expressões se tornando sombrias à medida que a dúvida se instala. Alguns se encaram, os punhos cerrados. Vuan percebe rapidamente que é exatamente isso que o supervisor deseja, que eles percam o controle e se destruam. Ele precisa agir rápido, antes que o pânico tome conta. Enquanto Vuan analisa a situação, algo chama sua atenção: uma tatuagem sinistra no braço do supervisor. Pertence à organização criminosa das bestas fantasma, Dark Shadow Hunters. Esse homem não é apenas um domador renegado, ele faz parte de um sindicato subterrâneo perigoso. Enquanto isso, o supervisor sorri, dando-lhes 5 segundos para decidirem: lutar uns contra os outros ou morrer pelas mãos de seu lobo pesadelo. Vuan grita para os mineradores se acalmarem, advertindo que o supervisor está os manipulando e que eles não podem permitir que o medo os controle nem por um momento. Dominado pelo pânico, Vuan reage agressivamente, rende os dentes com a frustração transbordando. Ele havia lhes pedido para permanecerem racionais, mas agora estavam jogando direto nas mãos do inimigo. Vuan se vira bruscamente, direcionando sua raiva àquele que iniciou tudo. Em choque, Vuan ofega quando tio Wang, de repente, se volta contra ele, agarrando-o com força. O desespero preenche os olhos de Wang enquanto ele implora por sua vida, insistindo que tem uma família para cuidar. Ele exige que Vuan se sacrifique em seu lugar, dizendo que isso seria justo, grita que os humanos não podem vencer contra as bestas fantasma e que, se a sobrevivência significa escolher entre eles, então Vuan deve morrer por eles. Vuan fecha os punhos. Isso não era mais apenas medo, era loucura. Tomado pela raiva, Vuan investe contra um minerador, que o acerta fortemente com uma picareta, fazendo-o cair violentamente ao chão. Sangue se espalha enquanto a dor irrompe por seu corpo. Vuan jaz no chão, lutando para recuperar suas forças, ferido e ensanguentado, enquanto encara seus agressores e os amaldiçoa com fúria. Os mineradores o cercam.
De repente, um deles sofre uma transformação monstruosa, seu corpo ganhando traços lupinos. Antes que Wuhan possa reagir, o caos irrompe. Um dos homens ataca ferozmente, mas, em vez de atingir Wuhan, acaba ferindo outro minerador. O supervisor observa, deleitando-se com a tensão crescente. As emoções negativas da briga alimentam uma monstruosa besta fantasma, tornando-a ainda mais forte. O resultado é brutal. Corpos estão espalhados, e os mineradores sobreviventes lutam para recuperar o fôlego. O tio Wang, entre os feridos, mal consegue acreditar que ainda estão vivos. Ao avaliarem a situação, sua atenção se volta para Wuhan, deitado imóvel em uma poça de sangue. Wuhan jaz no chão, mal respirando, com o corpo coberto de sangue. O tio Wang observa em silêncio, sem. Hesitando, ele chuta o corpo de Wang Xuan, fazendo rolar em direção à beira da água. O tio Wang instrui os outros a culparem um acidente na mineração. Ninguém o questiona. Os mineradores finalizam sua história, garantindo que todos dirão a mesma coisa antes de deixarem a cena. Enquanto isso, Wuhan afunda cada vez mais na água, sua consciência escapando lentamente. O desespero invade enquanto ele se pergunta se este é o fim. Uma memória surge, sua irmã mais nova sorrindo em sua cadeira de rodas, lembrando de voltar para casa cedo. O pensamento de deixá-la sozinha o enche de pavor. Determinado, Wuhan luta contra a morte, agarrando-se ao último resquício de sua vontade. Ele se recusa a morrer, não até vingar-se e descobrir quem o traiu. À medida que afunda ainda mais, uma força avassaladora desperta na escuridão. Ódio, traição e fúria se agitam ao seu redor. Uma entidade observa seu sofrimento. Ela vê potencial. Esse humano quebrado pode ser útil. Uma voz sussurra através do abismo, oferecendo poder. Um contrato é feito. Energia sombria invade o corpo de Wuhan, forçando uma transformação agonizante. A água ondula, então se torna silenciosa, como se marcasse o fim de Wuhan. Então, uma mão irrompe da superfície. Ofegante, Wuhan se arrasta até a margem, seu corpo tremendo. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora brilham com uma determinação renovada. Recuperando o fôlego, ele examina os arredores e percebe que seus agressores já partiram. Arrastando-se até a margem rochosa, ele nota uma pequena criatura lutando para se mover. Fraco, mas decidido, ele estende a mão. O pequeno ser rosado tosse, encharcado e exausto. Então, uma realização chocante atinge Wuhan, seus ferimentos desapareceram. Seu corpo, antes destroçado, agora está completamente curado. Ele encara o pequeno gato morango, se perguntando se foi ele quem o salvou. Mas, pelo que sabe, essa criatura não deveria ter habilidades de cura. Antes que possa pensar mais, uma tela holográfica aparece diante dele. Confuso, ele examina o texto brilhante. Sistema de evolução de feras fantasmas ativado. Outra mensagem surge, instruindo-o a formar um contrato com o gato morango. Tornar-se um domador de feras fantasmas sempre foi um sonho impossível para ele, mas agora, poderia ser real? Wuhan cerra os punhos. Se ele quer vingança, deve se tornar um domador de feras fantasmas. Ele encara o gato morango, ainda incerto sobre sua presença, mas a missão do sistema é clara, ele precisa formar um contrato. Determinado, ele estende a mão, brilhando com uma luz tênue. Já que essa criatura apareceu diante dele, não desperdiçará a oportunidade. É hora de reivindicar sua primeira fera fantasma. O gato morango se mexe, seu corpo tremendo levemente. Quando Wuhan estende a mão para formar o contrato, a criatura de repente salta para a vida. Olhando para ele com confusão, antes que Wuhan possa reagir, o gato morango se lança contra ele, rosnando e atacando. A criatura, antes inofensiva, assume uma postura de combate, emanando uma aura estranhamente intimidadora. Wuhan rapidamente levanta as mãos, tentando explicar, mas antes que possa terminar, o gato morango ataca. Um golpe poderoso o lança para longe, fazendo-o cair com força no chão. Atordoado, ele olha para cima, chocado. A pequena criatura agora se ergue orgulhosamente, irradiando confiança após sua vitória. Gemendo, Wuhan encara o gato. Frustrado, ele nunca esperou que sua primeira fera fantasma fosse tão arrogante. Ele se prepara enquanto o gato morango se apronta para outro ataque. Enquanto isso, fora do portal de teletransporte, a energia se agita. Wuhan segura o gato enquanto está envolto em um vórtice de energia vermelha. Ele permanece cauteloso. Escapar com vida não é o suficiente, ele precisa se esconder. Vozes do lado de fora confirmam seus temores.
Eles notaram a perturbação no portal. Se o descobrirem agora, pode ser o fim. Vuan se agacha atrás de uma cobertura, observando dois mineradores se aproximarem do portal. Eles parecem confusos, mas acabam descartando a perturbação, assumindo que ninguém poderia ter sobrevivido. Escondido, ele ouve a conversa deles. Eles mencionam Wang Jongo, que tentou desesperadamente salvar seus camaradas, mas foi impedido. Os mineradores também falam sobre um domador de feras fantasmas desaparecido, confirmando as suspeitas de Vuan. Seus inimigos ainda não sabem que ele está vivo. Enquanto acendem cigarros, Vuan permanece imóvel. Ele percebe que já se passaram 5 horas desde o colapso da mina do abismo, e agora, ninguém mais deveria ter sobrevivido. Ele rende os dentes, sabendo que o desastre poderia ter sido evitado. Se Wang Jongo não tivesse abandonado os mineradores para salvar a si mesmo, tantas vidas não teriam sido perdidas. Em meio a uma cidade devastada, fumaça e fogo enchem o ar. Seus olhos se tornam sombrios enquanto ele jura fazer Wang Jongo pagar por suas ações. Ao observar a destruição ao seu redor, ele desperta de seus pensamentos. A situação é caótica. As pessoas estão em pânico, assistindo algo em choque. Um transeunte corre até Vuan, aflito, dizendo que sua casa está pegando fogo. Outra pessoa tenta tranquilizá-lo, dizendo que os bombeiros já foram chamados, mas então hesita. Antes de perguntar sobre si, sua irmã, se ela havia escapado em segurança, a mente de Vuan fica em branco por um momento antes que ele dispare em direção ao prédio em chamas, gritando o nome dela. Alguém tenta detê-lo, alertando que o fogo está intenso demais, mas ele ignora, segurando o gato morango firmemente nos braços enquanto avança para dentro da estrutura tomada pela fumaça. Vuan tosse em meio à densa fumaça, chamando por si enquanto bate desesperadamente na porta em chamas. As chamas crepitam ao seu redor, mas ele se recusa a parar. Ele ouve atentamente, seu coração acelerado e então, uma voz fraca vem do interior. Se ainda está viva, mas está presa. Ouvindo seus fracos suspiros, a determinação de Vuan se fortalece. Ele a tranquiliza, prometendo tirá-la de lá a qualquer custo. Vuan tenta desesperadamente destrancar a porta, suas mãos tremendo à medida que o calor se intensifica ao seu redor. Os gritos fracos de Si o levam ao desespero. Ele coloca toda a sua força na tentativa de abrir a porta, mas a fechadura não cede. A frustração o invade, seu coração batendo forte enquanto percebe que o tempo está se esgotando. Sem outra escolha, ele levanta os punhos e bate com força na porta, determinado a derrubá-la à força. Movido pelo desespero, Vuan ergue sua arma e golpeia a porta com toda a sua força. O impacto estilhaça a madeira, e ele tropeça para frente quando a porta finalmente cede. Ele respira fundo, o calor é avassalador, mas seu foco permanece em apenas uma coisa de si. Enquanto olha ao redor, seu coração acelera. Algo está errado. Os olhos de Vuan se arregalam ao seguir um rastro de sangue. Suas mãos se cerram em punhos enquanto ele avança correndo, arrombando outra porta com um chute. O pânico domina, ele grita o nome de sua irmã, sua voz rouca exigindo uma resposta. Determinado, ele dá outro chute contra um obstáculo, amaldiçoando a porta trancada que o separa de si. Do outro lado, a fraca voz de Si pede para que Vuan a deixe para trás, mas ele se recusa a aceitar isso. O desespero toma conta dele enquanto ele golpeia a porta, implorando por ajuda. Ele lembra a todos que sua irmã tem apenas 13 anos, muito jovem para morrer assim. Justo quando toda esperança parece perdida, o gato morango reage. Um contador regressivo começa. 3, 2, 1. Então, o gato morango desperta. Seu corpo irradia energia e ele dispara para frente, sua cauda chicoteando no ar enquanto uma aura poderosa emana ao seu redor. Soltando um grito de batalha, ele se lança contra a porta, reunindo toda a sua força em um único ataque devastador. O impacto faz o ambiente inteiro estremecer. A porta trancada se estilhaça sob a força do golpe. Com um estrondo, a entrada se abre, revelando Si no interior. As chamas rugem ao seu redor, seu brilho refletindo nos olhos aterrorizados dela. Vuan corre para frente, um alívio inundando seu rosto ao ver sua irmã. Mas o perigo ainda não acabou. O gato morango solta um miado confiante enquanto Vuan examina o quarto em chamas, seu olhar se fixa na cadeira de rodas de Si, cercada pelo fogo. No campo de caça. Enquanto isso, no campo de caça, as pessoas discutem animadamente sobre suas recentes capturas. Um se gaba de ter pego uma raposa flamejante, enquanto outro se orgulha de ter conseguido um cão de neve gelado. Perto dali, Wing Chun senta-se em silêncio, observando a empolgação ao seu redor. Dois jovens conversam sobre tentar a sorte em encontrar uma fera do tipo vento. Mas Vuan aperta os punhos, sua determinação inabalável. Ele precisa encontrar uma fera poderosa e se tornar um verdadeiro domador de feras. A segurança de sua irmã depende disso. 12 horas antes.
A irmã mais nova de Vuan, angustiada, segura o gato morango, que parece igualmente frustrado. Preocupada, ela sugere chamar a polícia, segurando o gato morango com força, ainda abalada. Mas Vuan recusa. Relatar isso não ajudará. Seu verdadeiro inimigo não é apenas um encrenqueiro qualquer, mas um domador de feras que não vai parar até vê-lo morto. Se descobrirem que ele ainda está vivo, virão atrás dele novamente. Cerrando os punhos, ele promete à irmã que nunca mais a deixará enfrentar o perigo sozinha. De volta ao campo de caça. Um grupo de espectadores ri de Vuan. Eles não acreditam que ele desperdiçou um espaço de contrato com um gato morango, chamando-o de idiota. Com apenas 2 espaços disponíveis para domadores iniciantes, escolher uma criatura tão fraca parece um absurdo. Enquanto isso, Vuan percebe que as feras invocadas ao seu redor parecem anormalmente fracas. Ele examina um touro de chifre flamejante, mas seus atributos são surpreendentemente baixos. Ele continua observando outras feras, o cão de neve gelado, embora de baixo nível, tem atributos decentes e forças bem definidas. Outra garota segura feliz seu mascote, um coelho fofo que também tem atributos sólidos e uma habilidade especial de redução de dano. Mas quando Vuan olha para o gato morango, algo não bate certo. Ele começa a duvidar. Poderia o problema ser com o próprio gato morango? Então, ele verifica seus atributos e o resultado choca. Diferente dos outros, o gato morango não tem atributos elementares. Seus status parecem fracos, mas suas habilidades especiais são extraordinárias. Velocidade de movimento aprimorada. Velocidade de ataque aumentada. Aumento no dano causado. Cada uma dessas habilidades está muito além do que uma fera iniciante deveria ter. De repente, um garoto corre para fora, gritando em terror. Atrás dele, uma nuvem de poeira se ergue. Os espectadores ficam estupefatos. Esta área é destinada a bestas de nível baixo, então como uma besta de estágio 2 poderia aparecer aqui? Alguns espectadores rapidamente percebem que, se conseguissem capturar essa besta de alto nível, teriam uma vantagem enorme como domadores iniciantes. Alguém questiona o garoto, perguntando se ele viu que tipo de besta era. Ofegante, ele admite que só conseguiu vislumbrar um borrão. Ela se movia rápido demais, mas, com base na velocidade, ele supõe que era um gato relâmpago, uma besta de estágio 2. Ao ouvir isso, a empolgação se espalha pela multidão. Uma besta poderosa como essa é uma oportunidade que ninguém quer perder. O grupo investe, ansioso para reivindicá-la para si. Vuan observa a confusão de longe, desinteressado em se juntar à caótica caçada pelo gato relâmpago, mas logo muda de ideia. Levantando-se, ele chama o gato morango, pronto para partirem em sua própria caçada por uma besta. Contudo, o gato morango está mais interessado em seu lanche. Ele encara Vuan com uma expressão confusa antes de soltar um miado desanimado. Irritado, Vuan observa seu suposto parceiro continuar mastigando, ignorando-o completamente. Em frustração, ele agarra o gato morango, erguendo, e grita: "Pare de comer, é hora de trabalhar." Mas o gato morango não aceita, ele miúza e protesta, remexendo suas perninhas curtas em desafio. Momentos depois, ele se solta e dispara para longe. Vuan grita atrás dele, dizendo para não correr por aí, mas já é tarde demais. O gato morango aventurou-se profundamente em uma área perigosa. Logo depois, Vuan chega a um desfiladeiro rochoso. Embora este lugar seja destinado a bestas de nível baixo, continua sendo uma zona mística perigosa. E ali, o gato morango pula por todo lugar como se fosse o dono do local. Enquanto Vuan segue o gato morango, uma luz tênue o envolve e finos fios roxos flutuam no ar. Ele hesita. O que é isso? Antes que possa reagir, os fios se apertam e uma terrível realização o atinge. Uma aranha de doces aparece das sombras, erguendo-se imponente sobre ele. Vuan mal tem tempo de desviar antes que o monstro se lance. Ele tropeça para trás, lutando para escapar, enquanto uma imensa teia de aranha o prende. Vuan avalia rapidamente a situação da aranha de doces, normalmente, uma criatura gentil, mas agora em fúria total. Algo a deve ter provocado, mas o quê? Ao refletir, ele percebe que talvez tenha acidentalmente ativado algo ao chegar. Virando-se, ele encontra o gato morango parado ali, parecendo excessivamente satisfeito consigo mesmo. Não demora muito para Vuan juntar as peças. O gato morango é a razão pela qual a aranha de doces ficou enlouquecida. A frustração aumenta enquanto ele processa a situação ridícula. Enquanto isso, o gato morango age completamente inocente. A aranha de doces investe contra Vuan, com suas presas afiadas prontas para atacar, mas antes que ele possa reagir, o gato morango de repente dispara para frente. Vuan entra em pânico. Como uma criatura de nível baixo como o gato morango poderia enfrentar uma aranha de doces de nível superior?
Ele está completamente fora de sua liga. A aranha não hesita, com seu poderoso ataque, dispara uma explosão mortal de teia diretamente contra o gato-morango. A investida imprudente do gato-morango termina em desastre, ele fica completamente envolvido na seda da aranha de doces, pendurado impotente no ar, enquanto Vuan observa incrédulo. Nesse momento, ele finalmente entende por que nenhum domador de bestas jamais escolhe o gato-morango. Antes que a aranha de doces possa finalizar sua presa, uma mão misteriosa a agarra de repente, sem tempo para pensar. Vuan pega o gato-morango e foge, mal conseguindo desviar de outro ataque. Poeira e teias voam enquanto a aranha de doces enfurecidos persegue. Vuan corre por sua vida, mas a aranha, implacável, se aproxima rapidamente. Ela dispara um poderoso jato de veneno, mirando diretamente em Vuan. Sem outra escolha, Vuan faz uma esquiva num segundo, saltando pelo ar bem a tempo, ele evita o ataque por um tris. Mas algo chama sua atenção no meio do ar, o gato-morango ainda está completamente envolvido em teia. Quando Vuan pensa que escaparam, um ataque repentino vem por trás, uma poderosa lâmina de energia corta o ar, indo direto para eles. Pegos de surpresa, Vuan e o gato-morango são lançados, despencando de um penhasco enquanto caem. Enquanto caem, a aranha de doces observa de cima, aparentemente satisfeita por seus inimigos não serem mais uma ameaça. Mas, antes que Vuan e o gato-morango atinjam o solo, uma imensa explosão de energia azul irrompe de baixo. Assim que a aranha observa sua presa cair, uma força gelada a atinge por trás. A aranha grita de choque enquanto o gelo se espalha rapidamente por seu corpo, congelando-a completamente em instantes. Um garoto dá um passo à frente, observando silenciosamente a besta congelada com uma expressão indecifrável. Ele encara a aranha, agora indefesa, enquanto ela se choca contra o solo coberto de grama. Ele geme, mal consciente, com a visão turva, enquanto lentamente recupera a consciência, segurando a cabeça. Vuan, ainda sentindo dores e aliviado por estar vivo apesar do impacto, tenta se recompor quando um barulho repentino chama sua atenção. Ele se vira, confuso, e encontra o gato-morango. Vuan rapidamente pega o gato-morango, pedindo desculpas pelo que aconteceu antes. Ele o examina, mas a criatura permanece em silêncio, repousando em seus braços. Ao olhar ao redor, Vuan percebe que eles caíram no fundo de um vale na floresta ocidental. Enquanto o sol começa a se pôr, gritos distantes de pássaros ecoam pelo céu. De repente, o gato-morango salta dos braços de Vuan, investindo agressivamente contra uma criatura com um poderoso tapa, que faz o animal ser arremessado para o lado, soltando um grito de choque. Vuan observa a criatura derrotada, reconhecendo-a como pertencente a uma espécie normalmente gentil. Contudo, algo está errado. Por que todas as bestas que ele encontrou hoje se mostraram tão agressivas? Enquanto o gato-morango se mantém ereto, confiante e orgulhoso de suas ações, Vuan se pergunta se a criatura é naturalmente hostil, mas, ao ver sua atitude presunçosa, ele não pode deixar de se sentir irritado. De repente, ele nota algo estranho na besta abatida. Ao se aproximar, a condição dela piora, e uma interface virtual aparece, diagnosticando-a como estando em um estado de fúria normal. A expressão de Vuan se endurece. Se não são apenas as criaturas que estão agindo de forma estranha, então algo neste vale é antinatural. Percebendo que o vale é inseguro, Vuan decide que precisam sair antes que algo aconteça também com o gato-morango. Determinado, ele o chama, apontando para uma possível saída. Contudo, em vez de cooperar, o gato-morango simplesmente se vira com uma expressão desinteressada. A paciência de Vuan se esgota. Será que essa criatura sempre foi tão teimosa? Enquanto ele tenta razoar com ela, o gato-morango de repente dispara na direção oposta. Frustrado, Vuan grita atrás dele, alertando sobre os perigos ao redor, mas a criatura não dá ouvidos e corre cada vez mais para o interior do vale. De repente, Vuan avista algo incomum entre as árvores, uma casa de madeira situada bem no interior do vale. Surpreso, ele fixa o olhar na estrutura, um moinho de vento gira suavemente em seu telhado, e o brilho quente do pôr do sol reflete em suas paredes. Chocado, ele se pergunta como um edifício feito pelo homem pode existir em um lugar tão remoto e perigoso. Voltando-se para o gato-morango, Vuan se questiona se a criatura o levou até ali de propósito. O gato-morango simplesmente mia em resposta. Ao se aproximar da casa, um moinho de vento sinistro rende acima, girando lentamente. Vuan hesita, sentindo algo incomum no ar, uma névoa vermelha flutua ao seu redor, perturbando-o ainda mais. Antes que possa processar a sensação, uma distorção repentina altera seu entorno, a casa pisca, e símbolos sombrios surgem em todas as suas paredes.
Em seguida, um ruído aterrorizante ecoa do interior da casa, profundo, distorcido e antinatural, fazendo seu coração disparar enquanto ele, instintivamente, recua um passo. O gato morango se volta para Vuan, miando como se o instruísse a entrar na casa. Após uma breve pausa, Vuan suspira e pega um galho resistente do chão, por precaução. Com passos cautelosos, ele segue o gato morango para dentro. No instante em que a porta se abre, uma atmosfera densa e sinistra invade o ambiente. Vuan cobre o nariz, fazendo uma careta, algo naquele lugar definitivamente não era normal. Ele avança com cautela pelo cômodo pouco iluminado, seu pulso acelerando. Um brilho perturbador revela fileiras de gaiolas de metal, com barras enferrujadas e manchadas. Sua respiração se prende ao perceber que aquele local não está apenas abandonado, ele foi utilizado para algo sinistro. Um fraco gemido ecoa de uma das gaiolas. Voltando-se na direção do som, Vuan avista uma criatura trêmula, encolhida dentro dela. Seus olhos se arregalam de choque, é um Arctic Ono, mas seu corpo está coberto de feridas. Vuan se volta para o gato morango e pergunta se ele pode quebrar a trava da gaiola. Sem hesitar, a criatura salta, batendo sua pata contra o metal com uma força surpreendente, fazendo a trava se estilhaçar instantaneamente, espalhando fragmentos por toda parte. Sem perder tempo, Vuan se ajoelha ao lado do Arctic Ono, cuidadosamente colocando uma mão sobre seu corpo debilitado, e pergunta, com voz cheia de preocupação, se está tudo bem. A criatura geme fracamente, mal conseguindo se mover. Logo, um visor aparece, listando o status do Arctic Ono, gravemente ferido, desnutrido e à beira do colapso. A expressão de Vuan se endurece. Quem poderia ter feito algo tão cruel? Ele retira um pequeno frasco de poção de cura, de qualidade inferior, não é muito, mas é melhor do que nada. Esperando que ajude, Vuan abre cuidadosamente o frasco. O Arctic Ono se encolhe, seu corpo tremendo de medo, e Vuan rapidamente tranquiliza, falando suavemente para acalmá-lo. Lentamente, ele inclina a poção em direção à boca da criatura, encorajando-a a beber. Um brilho tênue envolve o Arctic Ono enquanto a poção faz efeito, sua respiração ofegante se estabiliza um pouco, embora ele continue fraco. Ao olhar ao redor, Vuan percebe que não se trata apenas de uma única criatura, todas as bestas daquele local foram horrivelmente maltratadas. A expressão de Vuan se escurece enquanto pensamentos perturbadores passam por sua mente. Antes que ele possa refletir mais, o Arctic Ono se agita com esforço, empurrando-se para cima e se levantando trêmulo. A criatura late urgentemente, puxando suas vestes. Antes de disparar em direção à porta, ela quer mostrar algo a Vuan. Escondida na grama, uma escotilha de madeira está ligeiramente aberta. Vuan segue o Arctic Ono até a escotilha, que parece conduzir ao subsolo. Ao levantá-la, um odor fétido sobe de debaixo, um cheiro ainda pior do que o que havia dentro da casa. Sem dúvida, aquele local estava sendo utilizado como um laboratório secreto. Apertando sua lanterna, Vuan desce cautelosamente as escadas, com o gato morango liderando o caminho. A câmara subterrânea é vasta, com paredes revestidas de marcas estranhas e máquinas antigas. Ele olha ao redor, perplexo, quando o gato morango avança. Da escuridão, uma presença arrepiante emerge, olhos vermelhos brilhantes perfuram as sombras, fixando seu olhar sobre eles. Antes que Vuan possa reagir, uma besta investe com mandíbulas enormes, repletas de dentes afiados como navalhas, agindo por instinto. Vuan mergulha à frente, agarrando o gato morango e protegendo-o a tempo. Ofegante, ele lança um olhar para trás, para a besta, da qual escorre baba por seus dentes serrilhados, enquanto ela se impõe sobre eles, um Bloodfang Hunting Ono, um predador feroz, conhecido por seus ataques implacáveis. Este é o fim do vídeo. Se vocês quiserem ver a próxima parte, não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. Viu ficou tenso ao encarar a fera, o cão de caça sedento por sangue. Os olhos vermelhos brilhantes da criatura e sua postura ameaçadora sinalizavam perigo, forçando-o a permanecer em alerta enquanto segurava firmemente o gato morango. Uma interface semelhante a um sistema apareceu, detalhando os atributos da fera. Era do tipo fogo, com alta força e agilidade, capaz de causar ferimentos graves, sangramento e envenenamento. Embora poderosa, tinha fraqueza contra gelo. Suas características incluíam um aumento no poder de ataque ao custo de sofrer mais dano e a habilidade de se curar absorvendo parte do dano infligido. Enquanto observava a fera de perto, Vuan de repente notou um colar de metal em seu pescoço. Percebendo que a criatura estava contida, ele começou a se perguntar se ela havia sido capturada e deixada ali, em vez de estar vagando livremente.
Seu pequeno animal de estimação de repente saltou para frente sem hesitação, correndo diretamente em direção à criatura muito maior. Vuan entrou em pânico, tentando detê-lo, preocupado que estivesse indo para a morte certa. No entanto, em vez de hostilidade, a pequena besta se aproximou do cão de caça sedento por sangue sem medo, parando bem em sua frente. A criatura gigantesca, em vez de atacar, apenas observou o menor em silêncio. Vuan ficou atônito. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que a poderosa besta não estava agindo de forma agressiva? A pequena criatura latiu animadamente, abanando o rabo, como se tentasse se comunicar. Vuan, ainda incrédulo, questionou o significado daquilo. Hesitou ao analisar a situação. O gato morango, sentado calmamente ao seu lado, parecia indiferente, soltando um pequeno som como se desdenhasse de sua preocupação. A pequena besta diante do cão de caça sedento por sangue parecia chamá-lo. Vuan considerou com cautela se deveria se aproximar. Ele precisava de alguma garantia de que a fera maior não o atacaria. A pequena besta latiu confiantemente para a criatura imponente, como se tentasse se comunicar. O cão de caça respondeu com um rosnado baixo, mas sem agressividade. Vuan deu um passo cauteloso para a frente, sua atenção sendo atraída para uma velha mesa de madeira. Algo nela parecia estranho e, ao se aproximar, notou um livro grosso e desgastado sobre a superfície. Ao folhear as páginas, descobriu informações perturbadoras. A primeira entrada descrevia a captura de 2 cães do Ártico, um dos quais era uma fêmea chamada Lucky. Os pesquisadores pareciam entusiasmados com seus novos sujeitos de teste, tratando-os como meros instrumentos de experimentação. Conforme continuava a leitura, outra entrada chamou sua atenção. O documento registrava um evento no 9º dia. Um dos cães do Ártico apresentará comportamento agressivo após ser forçado a consumir a carne de outras criaturas. Os pesquisadores anotaram sua expectativa quanto à transformação do animal. No 15º dia, um dos cães do Ártico demonstrou uma agressividade extrema, exibindo um aumento drástico de poder. Os pesquisadores estavam satisfeitos, observando que a criatura finalmente manifestava a fúria monstruosa que esperavam. No 20º dia, os relatórios descreveram algo ainda mais horrível. O menor dos cães do Ártico havia passado por mudanças inesperadas. Os pesquisadores decidiram intensificar o experimento, forçando-o a consumir a carne do cão de caça sedento por sangue e até mesmo partes de sua própria espécie. Eles estavam ansiosos para ver se isso desencadearia uma transformação antinatural. Vuan cerrou os punhos, sua expressão se tornando sombria enquanto lutava para compreender a crueldade daqueles responsáveis. Virando-se para o cão de caça sedento por sangue e o pequeno cão do Ártico, tomou sua decisão. Não importava o que acontecesse, ele iria libertá-los daquele lugar. Resolveu. Ele os tranquilizou, garantindo que os tiraria dali. Rapidamente, elaborou um plano, instruiu o gato morango a quebrar as correntes enquanto trabalhava para desmontar o colar que prendia o cão de caça sedento por sangue. Sem hesitação, o gato morango agarrou um martelo e, com um golpe feroz, as correntes se partiram sob a força do impacto. Vuan observou surpreso. Era apenas sua imaginação ou o gato morango realmente estava obedecendo ordens pela primeira vez? Sacudindo os pensamentos, voltou sua atenção para o cão de caça sedento por sangue, concentrando-se em destravar o colar. Libertar a fera era a prioridade. Vuan colocou toda a sua força para romper os grilhões, subindo no cão de caça para soltar o colar. Com um último esforço, a fechadura quebrou, e a pesada restrição de metal caiu no chão. Assim que a última corrente se soltou, a criatura, antes aprisionada, deu seus primeiros passos em liberdade. Exausto, Vuan desabou no chão, mas um alívio tomou conta dele. Não pôde deixar de comentar que anos trabalhando na mineração haviam fortalecido sua resistência, caso contrário, isso teria sido impossível. O pequeno cão do Ártico latiu animadamente, instando-o a se apressar. Vuan riu, garantindo que só precisava de um momento para descansar antes de resgatar sua mãe. Ele se preparou para remover a última corrente que restringia o cão de caça sedento por sangue. Mas, assim que a alcançou, a fera de repente avançou contra ele com força imensa. Pegando-o de surpresa, ele mal teve tempo de reagir antes de ser imobilizado no chão. Chocado, gritou em confusão, exigindo saber o que a criatura estava fazendo. Antes que pudesse se soltar, ruídos distantes ecoaram pela câmara. Seus instintos se aguçaram, alguém se aproximava. Poderia ser os responsáveis por esse experimento cruel? Vuan rapidamente assumiu o controle da situação, instruindo o gato morango a se esconder enquanto avaliavam a ameaça.
O cão de caça, compreendendo a urgência, enrolou suas correntes quebradas ao redor do próprio corpo para manter a ilusão de que ainda estava preso. Assim que terminaram de se preparar, um homem de repente tropeçou escada abaixo. O olhar de Vuan se fixou nele, claramente aterrorizado. O intruso caiu no chão, em pânico, implorando por sua vida. Jurava que não revelaria nada, suplicando desesperadamente por misericórdia. Vuan reconheceu o homem. Era o mesmo domador de feras que ele havia encontrado na entrada da floresta secreta. O intruso apavorado recuou enquanto Vuan avançava, sua mera presença já sendo intimidadora. Mas, antes que pudesse pressioná-lo por respostas, outro homem apareceu, segurando o pequeno cão do Ártico pela nuca. Ele garantiu que não estava interessado em machucar humanos, apenas em quebrar feras. A mente de Vuan acelerou. Esse era o mesmo homem que, segundo rumores, controlava feras fantasmas de segunda categoria na floresta. Poderia esse laboratório pertencer a ele? Se fosse o caso, as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. O homem sorriu de maneira cruel, revelando que a agressão repentina do cão do Ártico não era natural, era obra dele. Ele havia espalhado um pólen especial de rosa de sangue pela floresta secreta, fazendo com que todas as feras fantasmas entrassem em um estado de fúria descontrolada e se voltassem umas contra as outras. Vuan finalmente compreendeu a origem da misteriosa névoa vermelha que notara antes. Aquele homem havia deliberadamente colocado as feras umas contra as outras. O homem apontou uma arma para o intruso aterrorizado, dizendo que era hora de morrer. O pobre homem suplicou desesperadamente, jurando que não revelaria nada e até alertando que, se desaparecesse, a igreja viria investigar. Seu grito de desespero ecoou pela câmara, mas foi cortado pelo som de um tiro. Sangue se espalhou enquanto os olhos de Vuan escureciam. Mais uma vida perdida naquele lugar distorcido. O homem sorriu como se isso não passasse de rotina. Com um sorriso sádico, zombou deles, dizendo que agora faziam parte de seu experimento de treinamento de feras. Segurando a pequena criatura trêmula nos braços, Vuan sabia que não podia lutar imprudentemente. Esse não era um inimigo comum, ele precisava de reforços. Vuan rapidamente formulou um plano. Disse ao cão de caça sedento por sangue que levaria seu filhote para um local seguro e voltaria com reforços. Mas, para que isso funcionasse, a fera precisava criar uma distração e atrair a atenção do inimigo. Os olhos da fera arderam de fúria. Fora capturada, torturada e usada como um experimento por tempo demais. Com um rosnado ameaçador, avançou, suas correntes quebradas chacoalhando ao enfrentar o homem de frente. O homem, impassível, provocou a criaturas, zombando de sua agressividade e tratando-a como apenas mais um brinquedo para quebrar. Mas, desta vez, o cão de caça não seria controlado. O inimigo riu, zombando da súbita explosão de energia da fera, perguntando se era resultado da raiva por ter testemunhado a morte de um humano. Enquanto isso, Vuan aproveitou a distração, segurando o pequeno cão do Ártico e avançando em direção à saída. Mas, ao virar o corredor, uma visão inesperada o fez parar no meio do caminho. Um corredor inteiro estava agora envolto em gelo. Ele estendeu a mão, tocando a parede congelada em descrença. Por que havia uma barreira de gelo bloqueando a rota de fuga? Flutuando no ar estava uma fera fantasma de segunda categoria do tipo gelo, uma mariposa demônio do gelo. A realização atingiu Vuan. Isso não era coincidência. Essa criatura era um guardião, posicionada ali para impedir qualquer tentativa de fuga. O homem sorriu ao avistar Vuan, chamando de rato insignificante e tentando escapar. Sem hesitação, ordenou à mariposa demônio do gelo que congelasse as pernas de Vuan. Reagindo instantaneamente, a criatura disparou um projétil afiado de gelo em direção a Vuan e ao gato morango. Antes que pudesse escapar, o gelo começou a subir por suas pernas, prendendo-o no lugar. Vuan cerrou os dentes, seus movimentos estavam agora restritos. Este é o fim do vídeo. Se vocês querem ver a próxima parte, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. O gelo o envolveu em um instante quando Shen e o gato morango ficaram congelados onde estavam, presos em uma prisão implacável de gelo. O pânico invadiu, ele não conseguia se mover. O blonde se virou, os olhos brilhando, sem hesitação, sem se vangloriar, apenas ação. Ele levantou sua lâmina, com a intenção de acabar com tudo ali, quando o coração de Shen deu uma parada. Mas antes que o golpe pudesse atingir, o cão infernal se moveu, um borrão de fogo escuro. Ela colidiu com o blonde com força brutal, interceptando seu ataque. Por um momento sem fôlego, o homem congelou, olhando. Seu olhar caiu sobre o pescoço dela,
o colar aberto, desaparecido. A realização o atingiu como um golpe. Seu idiota, ele cuspiu, você acha que ela é sua agora? Mas sua voz vacilou, porque o cão infernal não estava atacando por confusão ou instinto. Seus olhos, ardendo e focados, estavam fixos apenas nele. Algo mudou em seu rosto. Pânico! Detenha-a! Ele gritou para o demônio de gelo. A criatura se moveu, mas tarde demais. O cão infernal avançou com uma velocidade aterradora, rasgando o ar e devorando o demônio de gelo inteiro. O silêncio seguiu. O Blonde fez um som estrangulado e então explodiu em movimento, correndo para as jaulas. Ele as abriu, dezenas de bestas feridas saíram, confusas, quebradas. Ele não se importava, só precisava de tempo. Mas quando as bestas viram o cão infernal, congelaram e tremeram. Elas sabiam que não podiam vencer, ainda assim avançaram. Não por coragem, mas por medo. Medo do homem atrás delas. Melhor morrer do que ficar com ele. Não importou. O cão infernal as rasgou como papel, sangue e gritos por toda parte. E então o Blonde fugiu. Quando Shen e o gato morango já estavam em movimento, com o demônio de gelo morto, o gelo que os prendia se quebrou e eles o perseguiram, alcançando-o em segundos, jogando o Blonde no chão e o prendendo. Mas era uma armadilha. Antes que Shen pudesse imobilizá-lo, o homem se torceu, sorrindo, e apertou um botão. Barras de metal surgiram do chão, formando uma jaula ao redor de Vinen. O Blonde riu, os olhos selvagens. Você é o único que vai morrer aqui. De cima, uma espessa fumaça tingida de vermelho se espalhou no ar quando o sangue de Shen se transformou em gelo. Bestas fantasmas, sem mestres, enlouqueceram quando expostas a isso. O cão infernal já estava mudando. Seus olhos queimavam com loucura, seu rosnado distorcido com sede de sangue. Quando Shen avançou para o Blonde, gritando desligue isso, mas o homem não estava preso. Ele escapou, rindo. Agora, o cão infernal estava fora de controle. Ela destruiu o resto das bestas e virou, os olhos fixos em Vinen. Ele era presa. Correu, segurando tanto o gato morango quanto o cachorro ártico, mas algemas de gelo se prenderam em suas pernas. O demônio de gelo ainda estava vivo, com o coração batendo forte. Ele se preparou para o fim. O cão infernal saltou, garras reluzindo. Então, um som, um gemido suave e lastimoso. O filhote. Ela congelou. Suas garras se moveram, não em direção a Vinen, mas para as algemas, quebrando-as em uma explosão de geada. Mesmo nesse frenesi, ela reconheceu seu filho. O gato morango viu uma abertura e não hesitou. Com um impulso rápido de velocidade, saltou para frente. Quando se aproximou do dispositivo, suas patas brilharam com uma energia radiante. O soco meu, potencializado por um feixe ofuscante de luz, atingiu com uma força rápida e poderosa. A destruição se espalhou. O chão tremeu enquanto uma onda de choque se espalhava, dividindo a fundação. A estrutura gemeu e então desabou. As paredes desmoronaram, vigas de metal estalaram e chamas rasgaram através de madeira quebrada. A casa desabou em uma ruína violenta e flamejante. Sob os escombros, o esconderijo do Blonde desapareceu, enterrado sob pedras, metal e fogo. Seus gritos se elevaram com a poeira, implorando, pedindo. Ele jogou suas bolas de fera fantasma em Wei Shen, jurando que mudaria, quando Shen o encarou sem expressão. Este homem não mostrou misericórdia, nem para as bestas, nem para as pessoas. Por que ele deveria receber alguma? A voz do Blonde tremia, rachando sob pressão. Vá em frente e me mate, mas a polícia virá. Eles investigarão tudo depois que eu me for. Quando Shen sorriu friamente, disse, em um lugar como este, os domadores morrem o tempo todo. Atrás dele, o Blodolond ficou em silêncio, sua presença como uma sombra da morte. Os olhos do Blonde se abriram de medo, mas já era tarde. Quando Shen virou as costas, saindo sem dizer mais uma palavra, o Blodolond deu um passo à frente. Momentos depois, o trabalho estava feito. O Blonde foi deixado em silêncio. O Blodolond se virou para Vinen, fez um gesto silencioso, pedindo para que Shen cuidasse de seu filho, o jovem cachorro ártico, à medida que sentia sua própria morte se aproximando. Quando Shen verificou as estatísticas do Blodolond, a tela mostrou que não havia tratamento disponível. Sem hesitar, ele aceitou o cachorro ártico, enquanto os olhos do Blodolond lentamente se fechavam. Quando Shen se afastou, carregando o filhote em seus braços,
pela manhã, ao sair da floresta através do portal, Shen ponderou sobre como formar um contrato com as duas feras fantasmas. Ele olhou as estatísticas do cachorro ártico. A evolução exigia 3 cristais de gelo, 10 cristais de grama e um único cristal de evolução. Mas, quanto ao método para forjar um vínculo, não havia nenhuma pista. Seu gato morango, por outro lado, precisava de 99 de cada cristal para evoluir. Absurdo! Ele gentilmente colocou o cachorro ártico sobre uma pedra lisa, seu pelo gelado brilhando suavemente à luz da alvorada. Foi quando ele ouviu os sussurros. Múltiplas mortes nas minas e uma sensação profunda em seu estômago. Shen soube que tinha que ser aquele desgraçado sem mangas. Ele se virou para eles, a voz firme. O que aconteceu nas minas? Um deles deu um passo à frente, calmo, mas sombrio. Não são apenas os mineradores agora, os domadores também foram. 2 não retornaram. Os olhos de Shen se estreitaram. Um calabouço levando domadores de bestas? Isso não era apenas perigoso, era errado. Lá, no fundo da mina, o caos reinava. Onde antes havia o som constante de picaretas, agora só se ouviam gritos, breves, desesperados, depois silenciados. Um enorme lobo noturno de 3 olhos espreitava pelos túneis, suas garras manchadas de sangue cortando pedra e carne com a mesma facilidade. A cada morte, seu poder crescia. O ar estava denso com sua aura escura e pulsante. No centro do massacre estava o desgraçado sem mangas, agora vestido de maneira elegante em preto. Apesar do terno, seus olhos ainda brilhavam com crueldade. Ao seu lado, o velho Wong observava o carnificina com um prazer doentio. Você fez bem, disse o homem de terno suavemente. 10 sacrifícios esta noite, sua besta está indo bem. Wong se curvou, sorrindo. É uma honra servir. De seu casaco, o homem tirou uma bola de capô elegante. Um presente, disse o homem. A organização aprova. O fôlego de Wong se prendeu. Finalmente, o verdadeiro poder oferecido livremente. Ele caiu de joelhos. Não falharei. Amanhã, trarei mais. O homem sorriu. Veja que o faça. No dia seguinte, fiel à sua palavra, o velho Wong estava na entrada da mina, supervisionando um novo lote de recrutas. Seus olhos afiados os varreram. Alguns pareciam ansiosos, outros nervosos, mas nenhum tinha ideia do horror que os aguardava abaixo. Enquanto examinava a multidão, uma figura chamou sua atenção. Eles estavam um pouco afastados, não usavam o uniforme de mineiro padrão, com o capô puxado baixo sobre o rosto. Algo sobre eles parecia errado. A curiosidade de Wong se aguçou. Ele se aproximou, seus olhos se estreitando sob o capô. Shen não disse nada, seu rosto oculto na sombra, mas por baixo do silêncio, sua expressão era gelada, tingida de desprezo. Como sempre, o velho Wong desempenhou seu papel. Com um sorriso caloroso e uma facilidade polida, ele cumprimentou Van como um velho amigo, sua voz encharcada de gentileza ensaiada. Para qualquer estranho, ele era o supervisor perfeito, atencioso, profissional, um homem devotado aos seus trabalhadores. Mas Van não se deixava enganar. Cada palavra, cada gesto casual só aumentava o nojo que fervia dentro dele. Era tudo uma encenação, uma máscara cuidadosamente construída para esconder o monstro por trás. Antes que pudesse agir movido por essa raiva, alguém se colocou entre eles, uma mulher, mais jovem que os outros. Seu uniforme estava um pouco folgado, as mangas longas demais para o seu corpo. Sua postura era firme, mas hesitante, inexperiente, não era a postura de uma mineira veterana. Ela encarou o olhar dele com olhos afiados, cheios de desafio. Qual é o seu problema? Ela disparou. O olhar de Van passou pelas mãos cerradas dela. Ele se controlou. Crianças não são permitidas nas minas, disse. A expressão dela vacilou. Eu não sou uma criança, rebateu, com a voz tensa. Era tudo o que ele precisava saber. Ela era nova, e com certeza não era só uma mineradora comum. Antes que ele pudesse pressionar mais, Wayne riu suavemente e se aproximou para apaziguar a situação. Ele dispensou o comentário de Van com um sorriso amigável, desfazendo a tensão como se fosse apenas um mal-entendido bobo. O clima se acalmou, a conversa continuou, e o grupo seguiu em direção à entrada da mina. Mas Van manteve os olhos nela. À frente, Wang ergueu uma mão, sinalizando para o grupo parar. Com um movimento de pulso, um portal brilhou no ar, sua energia instável pulsando na luz fraca. Um por um, os trabalhadores atravessaram, desaparecendo nas profundezas da mina.
Van hesitou. Seus dedos tremiam, um medo familiar subindo pela espinha. O ar frio, o brilho estranho do portal, tudo era um aviso. Ele estreitou os olhos para Wang, que apenas sorria, tranquilo. Aquilo não era uma simples expedição de mineração. Algo estava profundamente errado. E se Van estivesse certo, se Wang estivesse por trás de tudo, então, naquele dia, alguém não voltaria. O velho Wang caminhou à frente, com a expressão calma, e se dirigiu aos trabalhadores. Lembrem-se do motivo pelo qual estamos aqui, disse, com a voz ecoando pela caverna. Os minerais das nuvens são vitais para a evolução de feras. A caverna pode ser imprevisível. A segurança vem em primeiro lugar. Se algo der errado, peçam ajuda. As palavras eram suaves, ensaiadas. Os trabalhadores assentiram e começaram a formar duplas, instintivamente buscando parceiros conhecidos. Shanley ficou sozinha, Van percebeu, mas não disse nada, até se virar para ela. Quer fazer dupla? Perguntou. Ela piscou, surpresa. Depois, seu rosto se fechou. Eu tô bem sozinha. Van deu de ombros e começou a se afastar. Então ela agarrou a manga dele. Desculpa. Eu preciso de uma dupla. E sou forte, aguento o tranco, completou rapidamente. Isso não é o que me preocupa, respondeu ele. Ela franziu a testa. Então o que é? Ele abaixou a voz. Fique longe do velho Wang. Ela congelou. Por quê? Van não respondeu. Era um aviso. Se ela ouviria ou não, era escolha dela. Os braços de Shanley tremiam enquanto balançava a picareta. Minerar era mais difícil do que ela imaginava. Van observava, vendo alguém que se recusava a desistir, assim como ele, no passado. De repente, um grito ecoou pela caverna. Todos congelaram. Van e Shanley correram na direção do som, prontos para o perigo. Mas, em vez disso, encontraram trabalhadores reunidos ao redor de um enorme cristal brilhante, nada de ameaça, só empolgação. Um trabalhador de cabelos castanhos se destacava, orgulhoso por ter encontrado a maior parte do cristal. Os outros o aplaudiam. Wang observava das sombras, sem sorrir. Ele costumava ser honesto. Agora, tudo o que via era uma oportunidade. Sem nenhum domador de feras por perto, ninguém o impediria. Se matasse todos, o cristal seria seu, e com ele, poder suficiente para evoluir sua fera e se libertar do controle. O trabalhador começou a dividir os pedaços. Wang fingiu concordar, então atacou. O sangue respingou no cristal. O homem caiu. Wang se virou para os outros, pronto para matar de novo. Van não se moveu. Ele já esperava por isso. Antes que pudesse agir, Shanley avançou, apontando uma arma para Wang. Estava calma. Preparada. Wang ficou chocado. Ele sempre fora cuidadoso, apenas 2 mortes por viagem, sempre parecendo acidentes. Sem provas. Sem suspeitas. Então como a polícia chegou ali? Mas agora não importava. Ele ergueu as mãos, se rendendo. Shanley não confiava nele. Manteve a arma apontada, e mandou os outros ajudarem os feridos. Foi então que Van percebeu um leve movimento no braço de Wang. Seus instintos reagiram. Sem hesitar, gritou para Shanley se mover, a tempo de ela desviar de um ataque que explodiu do chão. Pena que ela não conseguiu desviar. O ferimento foi pequeno, mas veio de um escorpião sombrio, isso significava veneno, e rápido. Quase instantaneamente, o corpo dela travou. Shanley percebeu que estava em sérios apuros, e Wang também sabia disso. Ele riu enquanto se aproximava, confiante, e arrancou a arma das mãos dela. Mas Shanley era corajosa. Mesmo sabendo que estava prestes a ser derrotada, ainda gritou para os outros correrem. Wang disse apenas uma palavra, e os congelou no lugar. Agora com uma arma na mão, todos sabiam que não havia como fugir. E, só assim, ele começou a se achar intocável, se achando no controle, imitando aquele desgraçado sem mangas, dizendo que pouparia todos, se matassem a garota por ele. Shanley não se intimidou. Chamou o blefe dele, apontando que a arma só tinha 3 balas. Se corressem, ainda teriam uma chance. Wang não se importou. Ele realmente acreditava que fariam exatamente o que ele mesmo havia feito no passado, porque, na cabeça dele, a sobrevivência era a natureza humana. Mas o Xin não deixaria a história se repetir.
Ele calou Wang com um soco, mandando o homem voar alguns metros para trás. Chega! Wen Xin deixou claro, Wang não valia nada, nem mesmo sabia matar alguém direito. Foi então que Xin revelou sua identidade. Wang ficou surpreso, mas não chocado. Ele havia tentado queimar viva a irmã de Xin, só para descobrir que ela tinha sobrevivido e estava segura. Wang até deu crédito a Xin por ser durão, mas isso não mudava a situação, ainda estavam presos com um homem armado e uma fera ao lado dele. Wang fez sua proposta, matem Wen Xin e a policial, e poderão sair livres. Ele queria cúmplices. Se todos fossem culpados, ele não teria motivo para traí-los. Por um momento, parecia que o plano dele ia funcionar. Os outros pegaram suas ferramentas, transformando-as em armas improvisadas, exatamente como Wang queria. Mas, para a surpresa de Anna, eles não eram covardes como Wang. Eram homens de verdade, e homens de verdade defendem algo. Eles escolheram enfrentar Wang, enquanto Xin e Shanley fugiam. Wen Xin ficou chocado. Mas ninguém ficou mais chocado do que Wang. Naquele momento, ele percebeu algo que o enfureceu. Ele não era um sobrevivente fazendo a escolha lógica, era só um covarde. E ele não suportava isso. Então fez o que covardes fazem, começou a atirar. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, um raio de gelo o atingiu por trás. Wen Xin e seu lobo ártico tinham chegado. Era vingança, gelada. Com um domador de feras ao lado deles, os outros finalmente acreditaram que tinham uma chance. Eles não estavam mais lutando só para sobreviver, estavam lutando para vencer. Wang achou que uma fera pequena não teria chance contra a dele. Suas centopeias venenosas atacaram primeiro, soltando fumaça com veneno mortal o suficiente para matar todos. Mas Wen Xin estava preparado. Seu cão ártico bloqueou o ataque com uma avalanche, neutralizando o veneno e revidando. O escorpião era ágil, desviou por pouco e se enterrou, pronto para um ataque surpresa. Wang ficou arrogante, dizendo para Wen Xin se ajoelhar e implorar. Wen Xin respondeu na mesma moeda, mesmo que Wang implorasse, ele não o perdoaria. Wang perdeu o controle e ordenou que sua fera atacasse. Mas o gato morango entrou em ação, com um único chute, derrubou aquele desgraçado sorrateiro. Wang ficou pasmo. Como assim Wen Xin tinha duas feras? Azar o dele, Wen Xin não estava a fim de explicar. Pegou a picareta, pronto para acabar com tudo. Mas Shanley se meteu. Se Wen Xin matasse Wang, acabaria preso. Ela não queria que ele seguisse por um caminho sem volta. Ela garantiria que Wang fosse levado à justiça. Surpreendentemente, Wen Xin concordou. Mais tarde, Wang foi algemado. Os outros comemoraram, estavam a salvo. Mas não acabou por aí. Todos tiveram que acompanhar Shanley para cuidar da papelada, inclusive Wen Xin. Antes que pudessem sair da caverna, ela começou a tremer. Tiveram que correr. Shanley ainda estava envenenada, sem estar em plena forma. Uma enorme pedra caiu em sua direção. Ela não conseguiu desviar, mas Wen Xin a puxou no último segundo. No meio do caos, ele percebeu que Onia estava.